3, por favor, na palavra de Deus, dando sequência. Eu queria muito ter hoje pela manhã acompanhado a exposição do pastor Paulo, as abordagens que ele fez. Filipenses 3. A continuação é de 12 a 21, mas ainda está dentro do contexto que o pastor Paulo abordou hoje pela manhã, quando ele fala no versículo 2, tomai cuidado com esses cães. A expressão usada aqui para cães é os judaizantes, né? Aqueles que achavam que por seguir as leis, os rituais, podiam se aproximar do Senhor. E aí nós continuamos de 12 em diante. Então você, por favor, com a sua Bíblia aberta, Filipenses 3, de 12 a 21, faremos algumas abordagens nessa noite, dando continuidade ao nosso estudo. Verso 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isto. Mas, prossigamos, verso 16, prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais já vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, algumas versões trazem o ventre, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Igreja, num sinônimo aqui, ressurreição. Pelo seu poder, essa última frase é toda especial, pelo seu poder eficaz. Quando se fala eficaz, é perfeito, absoluto, de sujeitar a si, todas as coisas. Qual é bom a gente poder ler o verso 21? A gente pode olhar para o verso 21 e dizer: louvado seja o Senhor, aquele que tem poder de sujeitar a si todas as coisas, inclusive o poder sobre a morte, a restauração, a ressurreição, o corpo glorificado. É disso que Paulo está dizendo aqui. O que nós lemos antes, no verso 12, tem pelo menos duas situações que nós podemos entender bem. A vida cristã é como uma corrida. Aliás, em outros textos da palavra de Deus, eu já tenho mencionado isso. Paulo, para mim, apóstolo Paulo, ele era alguém assim, participativo de Jogos Olímpicos, de atletismo. Ele menciona em alguns textos, deixa uma evidência clara disso. E aqui novamente acontece. Ele fala sobre a corrida, prosseguindo para o alvo, prêmio. Ele menciona algumas palavras que nos levam aí para uma competição. Agora, dá uma olhadinha no verso 12. Há uma motivação para a corrida. O que diz aqui? Não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Aí o final. Procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Vamos entender, parece que aqui é um enigmazinho, né? Uma outra tradução diz o seguinte: se eu fui alcançado por Cristo, é nele que eu tenho que crescer, e é a maturidade nele que eu tenho que desenvolver. Acho que ficou um pouco mais claro, né? Se eu fui alcançado por Cristo, é para que eu cresça e amadureça no conhecimento daquele que me alcançou. Eu fui alcançado por Cristo para que eu amadureça em conhecimento nele. Eu achei interessante essa colocação que Paulo faz, e vamos ver como ela é muito óbvia. Você que faz uma faculdade, Mayumi faz faculdade de enfermagem, para se formar em enfermagem, ser uma enfermeira. Não é óbvio? Mas pastor, mas coisa... porque você deseja se especializar naquela área. Você separa alguns ingredientes de uma receita,
Porque você deseja com resultado aquele prato pelo qual você se esforçou e separou os ingredientes. Se você pega o seu carro, você planeja uma viagem porque deseja chegar naquele destino. Aí você pode dizer, nossa pastor, mas são coisas óbvias, né? Sim, de fato são. Mas de forma estranha, pode não acontecer isso na vida cristã. Talvez alguns possam escolher a vida cristã, ou vir na igreja, ou participar de programações com outras finalidades. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a misericórdia do Senhor me alcançou, eu vou correr para Ele. A minha corrida cristã é para o Senhor. Então, o texto, talvez alguns possam escolher a vida cristã, as atividades, as programações, com outras finalidades. O texto bíblico de hoje fala sobre amadurecimento dentro da corrida cristã em que estamos. Se somos cristãos, se aceitamos a Cristo, Paulo está dizendo, eu preciso amadurecer nele. Quando ele usa a palavra perfeição aqui no texto, que nos confunde um pouco, nos aperfeiçoar no amadurecimento em Cristo. Sabe, igreja, isso é um despertamento para mim e para você. Quando li esse texto, que despertamento isso deve trazer para a gente? Nós conhecemos a Cristo não somente para vir à igreja, nós conhecemos a Cristo não somente para participar das músicas, do coro, das programações, essas coisas são boas, têm o seu valor, mas Paulo traz a ideia bem própria, bem interessante, que quando eu conheço a Cristo, eu entrei numa corrida. Agora você imagina aquela pista. A finalidade dessa pista é que enquanto eu corro, eu cresço no conhecimento do Senhor. Enquanto eu estou correndo nessa pista, na qual Cristo é meu Senhor, há um prêmio, eu estou crescendo em maturidade do Senhor. Aquilo que parecia tão óbvio. E a gente começa a pensar que quando nós entramos na pista, nós nos distraímos tantas vezes. Aí nós vamos lá para Hebreus e nós lembramos do pecado que nos assedia, que chama a atenção. Por isso que o autor da carta aos Hebreus fala, nos desvencilhando daquilo que nos assedia, do pecado que nos seduz, daquilo que nos chama. Então, quando fazemos um curso, uma faculdade, nos dedicamos, nos entregamos para aquilo. Quando fazemos uma receita, nos dedicamos, nos entregamos para que saia, mediante os ingredientes, aquele prato. Quando planejamos uma viagem, mas parece que na vida cristã, quando nos entregamos a Cristo, facilmente a gente sai do caminho por causa das distrações. Paulo diz aqui no versículo 12, eu vou prosseguindo procurar alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu não posso sair desse caminho. E ele já começa falando, olha as distrações, meus irmãos. Versículo 13. Algo que já está atrapalhando o progresso dele. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte. Primeira atitude dele, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Como passado, as coisas, talvez não só ele lembrando, talvez pessoas façam questão de trazer memória, trazendo distrações. Há algo que pode atrapalhar a corrida cristã, o que são as lembranças do passado. E sabe que Paulo tinha razões para esquecer o passado dele? Ele havia, por exemplo, tenta você se colocar, usar de empatia, se colocar no lugar dele. Ele participou da morte de Estevão, quando era Saulo ainda. A Bíblia diz, lá em Atos 7,58, que ele segurou a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. Ou seja, ele foi um participante. Ele estava olhando para aquele apedrejamento, morre cristão. Irmãos, os irmãos acham que isso não estava na mente dele, depois que se converteu? Há algo do tipo, do que eu fui participar? Aonde que eu fui me envolver? Então, eu tenho comigo que quando Paulo fala dessa corrida cristã, talvez em alguns momentos, alguma voz falava assim, você ajudou a apedrejar Estevão.
Ah, você fez muito mal para a igreja. Olha o que você fez lá atrás. Por isso, irmãos, que Paulo fala para mim e para você nessa noite, olha, deixe. Não perdendo de vista a lembrança que o passado reservava. Mas algo já foi resolvido, e resolvido principalmente em Cristo Jesus. Então, uma lição que nós temos essa noite, igreja na corrida cristã, nós não podemos deixar que alguma coisa desvie os nossos olhos do nosso objetivo como crentes, cristãos. O problema que nós ainda temos na corrida, na caminhada cristã, é quando eu quando entrego os meus olhos para as distrações. Aquilo que os outros estão falando. Aquilo que alguém disse sobre mim. E nós estamos na caminhada cristã e são coisas que atrapalham, que chamam a atenção, que distraem. Talvez a nossa oração nessa noite seja: Senhor, me livra das distrações. E se pessoas estão surgindo, tentando atrapalhar a minha caminhada cristã, que eu mantenha o foco, prosseguindo para o alvo. Na caminhada com Cristo, o que mais atrapalha são os embaraços. É o texto lá de Hebreus 12. Eliminar tudo que nos impede e prosseguir, e o pecado que nos assedia. Assédio. O que é isso? Atrai os olhos. E veja para onde ele prossegue, versículo 14. Prossigo para o quê? Para o alvo, pelo prêmio. Naquela época, o prêmio do vencedor era uma coroa de folhas de louro, né? Acho que é mais comum, aquela folhas de louro. Também os historiadores dizem que não era só uma coroa de folhas de louro, não. Também naquela época já tinham alguns prêmios que eram concedidos de valor financeiro, em dinheiro. Mas o que Paulo está dizendo, que o cristão recebe o prêmio da glória eterna, da vida eterna. As maiores aspirações de Paulo não estão concentradas nesta vida, ou naquilo que ele mesmo chama de coroa corruptível, mas no céu. Por quê? Porque é lá que Cristo está. O céu não apenas por ser um lugar especial, mas é especial porque é a presença de Cristo. O Redentor dele está lá. Por isso que ele vislumbra. O texto fala dessa corrida, nesse primeiro momento que nós enxergamos aqui nos versos 12 a 14, verso 15, mas fala também sobre uma palavra, que quando eu li, uma palavra bem interessante, perfeição. Dá uma olhadinha no verso 15. Por isso, todos nós que somos aperfeiçoados. Quem tem tradução diferente? Podia ler, por favor, versículo 15? Alguém que tem uma tradução diferente? Olha aqui, vai um pouco mais sério, né? A minha fala sermos aperfeiçoados, do pastor Paulo fala sermos perfeitos. Quem tem tradução diferente? Eu gostei dessa aqui, NVI. Nova versão internacional. Alcançamos maturidade. Às vezes, a tentativa de uma vida cristã perfeita pode ser muito difícil, a ponto de a gente ficar desanimado, esgotado, sentindo que nós estamos muito longe da perfeição. Até a igreja pode acontecer comigo, com você, de pensar que nós nunca vamos agradar a Deus com a nossa vida. Mas sabe o que é importante entender, olhando para esse texto no verso 15? Paulo menciona aqui a perfeição no sentido de ser maduro, por isso a tradução ali é bem interessante, ou completo, não de ser impecável em todos os aspectos, não de forma que você ande, onde você não cometa nenhum deslize, não é esse sentido, é o sentido de ser maduro, ser completo. Talvez a nossa pergunta para o texto nessa noite seja: o que é ser perfeito no sentido de ser maduro, ser completo? Para mim, a resposta está nos versos 18 e 21. A cruz e a ressurreição estão no centro da minha vida. É o final. Verso 18 ele menciona a cruz, e no verso 21, mesmo que não apareça a palavra, nós vemos aqui a ressurreição. A maturidade na vida de um crente, quando a cruz e a ressurreição estão no centro da vida. Não é a ausência de pecado, um viver sem qualquer tipo de escorregão. É quando você ama a cruz de Cristo e você reconhece o túmulo vazio, a vitória sobre a morte. Paulo trabalha isso com a igreja. A alegria está na corrida cristã quando a cruz, quando eu amo a cruz, eu creio no túmulo vazio, creio na ressurreição.
algo prático para nós nessa noite, igreja. Ou fazer algo ou que envolve nosso comportamento. A pergunta é, nessa caminhada, se eu amo a cruz, se eu contemplo a ressurreição, aquilo que eu faço na caminhada cristã, a pergunta talvez mais comum é, Cristo aprova o que eu estou fazendo? Cristo aprova o que eu estou falando? Cristo aprova essa atitude que eu estou tomando? Então, quando eu e você colocamos Cristo como crivo de nossas ações, Paulo está nos ensinando que nós estamos desfrutando de um estado de amadurecimento cristão. Não, eu não posso fazer isso porque Cristo não aprova. Porque é um pecado perante Ele. Esse é um estado de perfeição, ou, na versão, amadurecimento. Quando o crivo para mim é a cruz, quando o crivo para mim é o túmulo vazio, a ressurreição. Dá uma olhadinha no verso 17. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo desafiou os filipenses a imitarem a Cristo, usando o seu exemplo, o seu padrão. Com certeza. Aí você fala, pastor, mas será que Paulo era tão certinho assim? Eu já vi uma vez uma pessoa falando, pastor, mas será que Paulo era tão certinho assim? Será que ele, nossa, mas que coragem ou que ousadia? Igreja, com certeza, essa expressão que ele coloca no verso 17, não quer dizer que deveriam copiar tudo que o apóstolo fazia. Aliás, o próprio apóstolo já tinha afirmado que ele não era perfeito. A gente leu isso há pouco, está no versículo 12. Mas, que é bem importante a gente entender, assim como direcionava a sua vida a ser semelhante a Cristo, ele queria que os filipenses também olhassem para ele nesse sentido. Da seguinte forma, irmãos da igreja em Filipos, vocês estão vendo como eu amo a cruz? Vocês estão vendo como eu contemplo a ressurreição? Imitem isso de mim. Me sigam. É como se Paulo falasse o seguinte, olhem, eu não sou perfeito, mas meu alvo é Cristo. Meu alvo é crescer cada vez mais no conhecimento dele. Eu quero amadurecer em Cristo Jesus. Olhem para mim. Ficou claro agora? Quando pensa em perfeição, é como se ele fosse assim, alguém, mas é na prática que ele tinha de caminhar a vida cristã, amando a cruz, amando a ressurreição, o túmulo vazio. Olhem para mim, Paulo falava. E é interessante porque ele fala isso, porque os evangelhos, provavelmente naquela época, ainda não tivessem sido divulgados. Eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, Paulo não poderia pedir para que eles lessem a Bíblia, lessem os evangelhos, para que conhecessem mais da pessoa de Cristo. Então, o que ele fazia? Olhem para mim. Me imitem. E duas perguntas para nós nessa noite, a gente está caminhando para o final já. É uma pergunta confrontadora, e para mim também ela é dura. Que tipo de seguidor se transformaria um novo cristão se ele me imitasse? Agora você coloca o seu nome, tá bom? Já estou com dificuldade com o meu, mas você coloca o seu. Que tipo de seguidor se transformaria um novo cristão se ele me imitasse? Pergunta forte, não é, gente? Segunda questão. Eu desperto em outros a sede ou a vontade de conhecer a Cristo? Eu desperto em outros esse desejo. Quem é esse Cristo que você confia? Quem é esse? E finalizando, ele menciona no verso 18 os inimigos da cruz de Cristo. E aí ele volta ao tema que pertenceu à passagem do pastor Paulo hoje cedo. Ele está voltando ao assunto já trabalhado anteriormente, no versículo 2, os judaizantes, que se apegavam aos rituais, se apegavam aos costumes, ou se apegavam às observâncias das leis, apego às estruturas e tudo mais. E alguns estudiosos afirmam, isso é bem importante a gente saber, que ele não só estava se referindo aos judaizantes, mas àqueles cristãos que estão de alguma forma acomodados. Eles começaram a corrida cristã, mas por algum motivo eles se sentaram e não quiseram mais amadurecer. Então, quando ele fala os inimigos da cruz de Cristo, eles simplesmente pararam de correr a corrida cristã. Pode ser os judaizantes, sim, mas cristãos acomodados.
ele chama inimigo da cruz de Cristo. E essa expressão, Deus deles é o ventre, é o estômago, se refere a um egoísmo profundo. Começaram a caminhar a vida cristã, mas foram buscar as coisas que eles queriam. Começaram a vida cristã, mas tiveram outros apetites. Algumas outras fomes estavam em primeiro lugar, ao invés de pensar em seguir a Cristo, ou até na necessidade do outro. Liberdade em Cristo significa liberdade para servir. Igreja, na corrida cristã, eu não olho para trás. Na corrida cristã, eu vislumbro o prêmio. Não uma espécie de dinheiro e nem a coroa de folhas. Mas a pátria que está nos céus, como diz no verso 20. É o que ele contempla. A nossa pátria está nos céus. E quem está nesse local, quem está nessa pátria, nada, é aquele que tem poder sobre a morte. É aquele que tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. E Paulo fala, é por isso que eu corro para lá. Porque lá está o meu Salvador. Lá está o meu Senhor. Cristo, ora, Cristo é aquele que tudo pode. E eu vou para essa pátria, porque Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Redentor. Eu queria passar um videozinho para vocês, 10 minutos, já vou avisando. É do Paulo Júnior. Tem um trecho, por favor, Richard, ajuda a Joyce. Ele grita um pouco, os irmãos conhecem o pastor Paulo Júnior. Quantos lembram da última Olimpíada? Na última Olimpíada nadou aquele Michael Phelps, né, ainda. Os narradores se empolgavam, né, ganhou um monte de medalha. O maior atleta, um dos maiores do século. E o Paulo Júnior compara o Michael Phelps, eu não sabia, tem informações interessantes aí, eu acho que ele pesquisou. Como que o Michael Phelps se preparou para poder ganhar tantas medalhas. A gente conhece a história que ele se envolveu com coisas erradas, né? E também já li que ele saiu, não sei se era drogas, que era através do cristianismo. Agora se tornou um cristão, eu não tenho mais informações sobre isso. Mas ele faz uma comparação sobre, não a corrida, mas tem tudo a ver com o texto sobre a disciplina de se preparar como um cristão. Então vamos ver. Então na hora que fizer muito alto som, Richard, dá uma equilibrada aí para não poder assustar a igreja, né? Porque ele se empolga às vezes e é o jeito, mas o pastor Paulo Júnior é muito comunicativo naquilo no qual ele se propõe. Michael Phelps, nadador, conhece? Ele foi considerado na última Olimpíada que ele disputou o maior atleta olímpico de todos os tempos. Ele foi o único atleta a ganhar 8 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes. Ele foi o maior medalhista da Olimpíada. Ele ganhou 19 medalhas. Ele é o maior medalhista da história. Ele é o maior recordista da história. Ele é o maior ganhador de ouro numa só etapa. E ele é considerado um dos maiores atletas de todos os tempos desse século. É uma lenda, é um assombro. Como que Michael Phelps... Quer tentar direto do pendrive, Richard? Vamos ver se dá certo. E ficaram curiosos agora, né? Se não der certo, eu trago semana que vem, vamos ver. Atleta olímpico de todos os tempos. Ele foi o único atleta a ganhar 8 medalhas de ouro na mesma Olimpíada.
Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes. Ele foi o maior medalhista da Olimpíada. Ele ganhou 19 medalhas. Ele é o maior medalhista da história. Ele é o maior recordista da história. Ele é o maior ganhador de ouro numa só etapa. E ele é considerado um dos maiores atletas de todos os tempos desse século. É uma lenda, é um assombro. Como que Michael Phelps... Não há de jeito, né? Irmãos, eu prometo, me lembrem, trazer semana que vem. Esses caras curiosos, né? Eu não vou passar antes, não. A gente traz semana que vem para assistir. Na verdade, ele faz a comparação da dedicação desse homem e como um cristão precisa se dedicar para conquistar não a medalha de ouro, mas a maturidade na vida cristã. Está muito próximo do texto de hoje. É uma pena que não deu para assistir, mas a gente vai identificar essa falha e trazer na próxima semana. Me perdoem, mas essas coisas de informática eventualmente acontecem. Não tem jeito mesmo, né, Richard? Acho que vai? De uma piscina, 6 horas por dia, 6 vezes por semana, descansando só no domingo. E ele fez isso durante 12 anos. Foram 3 edições da Olimpíada. Ele dizia numa entrevista: a minha vida é nadar, comer e dormir. Nadar, comer e dormir. Um atleta que corre, de tudo se abstém. Só que para ganhar uma coroa corruptível. Aí Paulo vai dizer: nós, porém, uma incorruptível. Para ganhar ouro, o que eles fazem? De tudo se abstém. Dieta, sono, relacionamento. Eles se abrem mão de tudo. Phelps, para ganhar o ouro. Nós, para a eternidade. Primeiro vamos ver a alimentação. Uma alimentação rigorosa. Ele se alimentava de 12.000 calorias para ele ganhar o ouro. E vocês? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é para corrida física, Phelps. A palavra para corrida espiritual. Quanto você se alimenta da palavra para sua corrida? Quanto da palavra você digere todos os dias para combater esse combate terrível? Carboidrato, proteína, vitamina C. Eu posso chamar aqui Pentateuco, epístolas gerais, epístolas paulinas, livros proféticos, profetas menores, todo o conselho de Deus. Exercício. Para ganhar lá não só alimentação riquíssima, agora o treinamento de Phelps para ganhar as medalhas tinha que ficar dentro de uma piscina 6 horas. O que ele fazia? Ele ia uma raia e voltava. Ia, voltava. Ele estava exercitando sua musculatura, coordenação motora, raciocínio, respiração, movimentos, 6 horas por dia, exercitando-se para a prova. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 7. Timóteo, exercita-te a ti mesmo em piedade. Sabe o que eu vejo aqui? Dentro da palavra piedade está consagração, santificação, oração. Meu filho, você exercita a sua vida de oração. Eu estou dizendo o que o texto está dizendo. Não sabeis vós que os que correm de tudo se abstêm?
Se eles não se submeteram a um treinamento rigoroso, eles não podem nem ser considerados atletas olímpicos. Exercita a piedade. Se você não exercitar sua vida de oração, se você não exercitar sua consagração, se ela não for densa, intensa, se não houver 7 dias por semana de joelhos, você não vence a prova, você não vence a tentação, você não vence o diabo, você não traz almas para Jesus, você não será cheio do Espírito Santo, você não vencerá o velho homem. Um atleta deste nível, cada pedaço de comida que entrava na boca tinha que passar por um nutricionista. Então, durante esses 12 anos, isso ele podia comer, isso ele podia comer, isso ele podia comer, isso ele podia. Só que isso não. Para ganhar a medalha, vai ter que ficar sem comer. Isso. Alguém sabe do que eu vou falar agora? Quer poder do Espírito Santo? Quer ser líder de jovens? Quer ser um profeta? Quer ser uma mulher de Deus? Então disciplina teu corpo a jejuar. Jejue. Quanto da sua vida cristã você gastou jejuando? Quanto? Phelps, piscina, comida, cama. A socialização de Phelps foi limitada. Por quê? Ouro. Ficava no quarto do hotel, isolado, piscina, no refeitório. Ele ficou separado. Separação. De tudo se abstém. Santificação. A namorada pode comprometer minha mente, meus hormônios, eu perco a prova. A balada pode mexer com a minha saúde e eu não estar bem no outro dia, perder a prova. As más conversações podem corromper os bons costumes, eu perco a prova. A namorada, a balada e o pecado pode tirar você dos caminhos de Deus. As más amizades podem destruir a sua vida espiritual. E se um atleta ímpio conseguiu durante esses anos não ter vida social para ganhar uma miserável medalha, quanto mais você para herdar a vida eterna. Separação. Mas pastor, Phelps não tinha contato com ninguém? Tinha. Só 2 classes de pessoas. Os técnicos, para avaliar ele, como é que ele está nadando. Os pastores, para conduzir a vida deles. Dentro da piscina, só com nadadores. Então ele treinava com outras pessoas, não era sozinho. Nadadores da mesma modalidade, do mesmo esporte. Relação só com outros irmãos na fé. Ah, detalhe, era só nadadores de elite, né? Nadador do SESI não. Só irmãos piedosos. De tudo se abstém, não tem amizade mundana na minha vida. 12 anos. 12 anos se sacrificando, sendo possuído por aquele desejo, obcecado por aquele desejo. 12 anos. Final. Para que eu, pregando a outros, não venha ficar de fora. Paulo está dizendo, fazendo assim, o ouro é meu. Você vai vencer. Você vai chegar. Ele fala alto às vezes, né? Mas eu gosto de ouvi-lo, até pela veemência como ele aborda essas questões. E muita coisa achei interessante desse treinamento, desse atleta, é a comparação que ele faz com a necessidade dessa dedicação
na vida cristã. Então eu creio que é oportuno esse tipo de conteúdo para a nossa reflexão. Diego, Pastor Paulo, algo a ser comentado, o texto lido, do que nós abordamos aqui sobre a corrida, sobre o almejo pelo... Algo que nós conversamos aqui, o almejo pela pátria celestial. Algum comentário? Por favor.